1 Samuel, capítulo 25. Samuel morreu. Toda a nação prestou suas últimas homenagens a ele. Todos lamentaram sua morte. E ele foi sepultado em sua cidade natal, Ramá. Enquanto isso, Davi continuou foragido, seguindo dessa vez para o deserto de Maom. Havia um homem em Maom que tinha negócios na região do Carmelo. Ele era muito próspero. Possuía 3.000 ovelhas e 1.000 cabritos, e era a época de tosquiar as ovelhas no Carmelo. Ele se chamava Nabal, tolo. Era descendente de Calebe, e sua mulher se chamava Abigail. A mulher era inteligente e bonita, mas o homem era bruto e maldoso. Ainda no deserto, Davi soube que Nabal estava tosquiando suas ovelhas, e enviou 10 rapazes com a seguinte instrução: vão até o Carmelo e procurem Nabal. Saúdem-no em meu nome. Paz. Vivam em paz você e sua família. Paz para todos os que estão com você. Soube que está no tempo de tosquiar ovelhas. Queremos que você saiba que quando seus pastores estavam próximos de nós, não tiramos proveito deles. Eles não perderam nada do que era deles quando estavam conosco no Carmelo. Seus rapazes confirmarão isso. Pergunte a eles. Agora peço que seja generoso para com os meus homens, permitindo que participemos da festa. Dê aos servos e a mim, Davi, seu filho, a quantidade de suprimento que desejar. Os rapazes de Davi transmitiram a mensagem a Nabal, mas o homem os rechaçou. Quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Ultimamente há muitos foragidos por aqui. Vocês acham que eu vou pegar pão, vinho e carne que acabei de abater para os meus tosquiadores e oferecer para homens que nunca vi e que ninguém sabe de onde vêm? Os homens de Davi retornaram e contaram tudo o que Nabal tinha dito. Davi tomou uma decisão. Preparem as suas espadas. Todos, até mesmo Davi, puseram a espada à cintura e partiram. Eram 400 homens. 200 homens permaneceram no acampamento. Nesse meio tempo, um dos jovens pastores contou a Abigail, mulher de Nabal, o que tinha acontecido. Davi mandou mensageiros do deserto para saudar o nosso senhor, mas ele foi grosseiro com eles e os insultou. Acontece que aqueles homens sempre nos trataram muito bem. Nunca roubaram nada de nós, nem se aproveitaram da gente durante todo o tempo que estivemos no campo. Eles até serviram como um muro de defesa ao nosso redor, porque nos protegiam dia e noite enquanto cuidávamos das ovelhas. Faça alguma coisa logo, pois algo de ruim vai acontecer ao nosso Senhor e a todos nós. Ninguém consegue convencê-lo, ele é intratável. Abigail não perdeu tempo. Ela preparou 200 pães, 2 vasilhas de couro de vinho, 5 ovelhas preparadas e prontas para assar, 5 medidas de grão tostado, 100 bolos de passas e 200 bolos de figo, e acomodou a carga sobre alguns jumentos. Ela disse aos seus rapazes: vão à minha frente, preparando o caminho. Eu seguirei logo atrás. Mas ela não disse nada ao marido. Montada em seu jumento, ela descia pela encosta da montanha, enquanto Davi e os seus homens desciam a outra encosta, um grupo ao encontro do outro. Davi dizia: de nada valeu proteger os bens desse homem no deserto. Agora ele nos recompensa com insultos. É como levar um tapa na cara. Deus faça o que quiser com os inimigos de Davi, se até amanhã cedo eu deixar vivo um único desses vira-latas de Nabal. Assim que viu Davi, Abigail desceu do jumento e se prostrou aos pés dele com o rosto em terra, dizendo: meu senhor, eu sou culpada. Deixe-me explicar. Ouça o que tenho a dizer. Não leve em conta a maldade de Nabal. Ele é o que o nome diz, Nabal, tolo. Dele só sai tolice. Eu não estava lá quando chegaram os rapazes que o meu senhor enviou, por isso não os encontrei. Agora, meu senhor, assim como vive o Eterno e como o Senhor vive, Deus o impediu de cometer essa vingança. Que todos os seus inimigos e todos que desejam o mal ao meu senhor tenham o mesmo destino de Nabal. Receba esta dádiva que eu, sua serva, trouxe ao meu senhor,
e ofereça aos rapazes que seguem os seus passos. Perdoe minha audácia, mas sei que o Eterno está preparando o meu Senhor para um governo íntegro e estável. Meu Senhor luta as guerras do Eterno. Enquanto viver, nenhum mal sucederá a você. Se alguém puser obstáculo em seu caminho, se alguém tentar desviar o Senhor, saiba que a sua vida honrosa ao Eterno está amarrada com firmeza ao feixe das vidas protegidas por Deus. Mas a vida de cada um dos seus inimigos será tirada longe, como uma pedra lançada com estilingue. Quando o Eterno realizar todo o bem que prometeu ao meu Senhor e o estabelecer como príncipe de Israel, não haverá em seu coração o peso de um crime de vingança. E quando o Eterno tiver feito o bem ao meu Senhor, lembre-se de mim. Davi exclamou: Bendito seja o Eterno, o Deus de Israel. Ele enviou você para me encontrar. Seja abençoada pela sua sensatez. Seja bendita por me impedir de cometer esse crime e por se preocupar comigo. Juro pelo Eterno, o Deus de Israel, que me impediu de fazer mal a você. Não fosse a sua vinda aqui esta manhã, não restaria viva a alma na casa de Nabal. Davi aceitou a comida que ela trouxe e disse: Volte em paz. Concordo com o que você disse e vou fazer o que me pediu. Quando Abigail voltou para casa, encontrou Nabal no meio de um banquete. Ele estava de bom humor, porque tinha bebido muito. Assim, ela preferiu não contar nada do que tinha feito até a manhã seguinte. No outro dia, quando Nabal já estava sóbrio, Abigail contou o que tinha acontecido. Na mesma hora, ele teve um infarto e entrou em coma. 10 dias depois, ele morreu. Quando Davi soube que Nabal tinha morrido, ele declarou: Bendito seja o Eterno, que me defendeu contra os insultos de Nabal, impedindo-me de cometer um crime, e permitiu que a maldade dele se voltasse contra ele mesmo. Em seguida, mandou dizer a Abigail que desejava que ela fosse sua mulher. Os mensageiros de Davi foram até o Carmelo e disseram a Abigail: Davi mandou buscá-la para que você se case com ele. Ela se prostrou com o rosto em terra, dizendo: Sou serva dele. Estou pronta para fazer o que ele quiser. Estou disposta até a lavar os pés dos subordinados dele. Sem hesitar, ela montou em seu jumento. Acompanhada de 5 escravas, seguiu os mensageiros de Davi e se tornou mulher dele. Davi também se casou com Ainoã de Jezreel. Ambas foram suas mulheres. Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paltiel, filho de Laís, de Galim. 1 Samuel, capítulo 26. Alguns zifeus procuraram Saul em Gibeá e disseram: Sabia que Davi está escondido na colina de Aquilá, do outro lado de Gesimom? No mesmo instante, Saul se levantou e partiu para o deserto de Zife, levando 3.000 dos melhores soldados para procurar Davi naquele deserto. Ele ficou acampado perto da estrada, na colina de Aquilá, do outro lado de Gesimom. Davi, ainda no deserto, soube que Saul estava atrás dele. Ele enviou espiões para descobrir onde exatamente Saul estava. Depois que descobriu, Davi foi até o lugar em que Saul estava acampado e descobriu onde estava a tenda de Saul e Abner, filho de Ner, seu general. Saul estava bem protegido dentro do acampamento, rodeado por seu exército. Davi perguntou a Aimeleque, o Hitita, e a Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Qual de vocês vai entrar comigo no acampamento de Saul? Abisai respondeu: Eu vou junto. À noite, Davi e Abisai entraram no acampamento e encontraram Saul deitado lá no meio, dormindo. Sua lança estava fincada no chão, perto da cabeça dele. Abner e seus soldados estavam espalhados, dormindo profundamente. Abisai disse: É agora! Deus entregou o inimigo em suas mãos. Deixe-me cravá-lo ao chão com a lança dele. Basta um golpe, não vou precisar de outro. Mas Davi disse a Abisai: Não se atreva a machucá-lo. Ninguém pode ferir o ungido do Eterno e escapar impune. Ele prosseguiu:
Assim como vive o Eterno, Deus mesmo irá matá-lo. Ou seu dia chegará e ele morrerá em casa ou ferido em batalha, mas longe de mim tocar no ungido do Eterno. Agora pegue a lança dele e o cantil de água e vamos sair daqui. Depois de pegar a lança e o cantil de água que estavam perto da cabeça de Saul, eles foram embora. Ninguém percebeu nada. Ninguém acordou. Todos ficaram dormindo o tempo todo, porque um profundo sono vindo do Eterno tinha caído sobre eles. Davi foi para o outro lado do monte e escolheu um local distante lá no alto. Daquela distância segura, Davi gritou para o exército e para Abner, filho de Ner. Abner, até quando vou ter de esperar vocês acordarem e me responderem? Abner disse: Quem está chamando o rei? Davi disse: Você não está no comando aí? Por que não está fazendo o seu trabalho? Por que não protege o seu senhor, o rei, quando um soldado põe a vida dele em perigo? Você não está cumprindo o seu dever. Assim como vive o Eterno, você deveria ser executado e toda a guarda pessoal do rei também. Veja o que eu tenho em minhas mãos, a lança e o cantil do rei que estavam ao lado dele. Saul, reconhecendo a voz de Davi, perguntou: É você, meu filho Davi? Davi respondeu: Sim, sou eu, ó rei, meu senhor. Por que o senhor me persegue? O que fiz de errado? Que crime cometi? Ouça, meu senhor e meu rei, o que o seu servo tem a dizer. Se o Eterno incitou o Senhor contra mim, então entrego a minha vida em sacrifício. Mas se foram os homens que o instigaram, que sejam banidos da presença do Eterno. Eles cercearam o meu direito na herança do Eterno, como se dissessem: vá embora, vá servir outro Deus. Mas o Senhor não se livrará de mim tão facilmente. Não conseguirá me separar do Eterno, na vida ou na morte. Que absurdo! O rei de Israel obcecado por uma pulga, perseguindo uma perdiz na montanha. Saul reconheceu: Tem razão, errei. Volte, meu filho Davi. Não causarei mais nenhum mal a você. Você foi leal para comigo, respeitando minha vida, enquanto eu estou sendo insensato e cometendo grande erro. Davi respondeu: Está vendo isto aqui? É a lança do rei. Mande um dos soldados buscá-la. Ao Eterno compete decidir o que fazer com cada um de nós, com respeito ao que é correto. O Eterno entregou sua vida em minhas mãos hoje, mas eu não quis levantar nem mesmo um dedo contra o ungido do Eterno. Assim como respeitei sua vida hoje, que o Eterno tenha consideração pela minha e me livre desta aflição. Saul disse a Davi: Bendito seja você, meu filho Davi. Faça o que tem de fazer. Espero que seja bem-sucedido em todos os seus esforços. Davi seguiu seu caminho e Saul voltou para casa. 1 Samuel, capítulo 27. Davi pensou: Uma hora dessas, Saul vai conseguir me capturar. Melhor eu fugir para a terra dos filisteus. Ele vai me considerar uma causa perdida e desistirá de me perseguir por todos os cantos de Israel, porque estarei fora do seu alcance para sempre. Davi partiu com seus 600 homens e foi recorrer a Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Eles se estabeleceram em Gate sob a proteção de Aquis. Cada um deles levou sua família. Davi levou suas 2 esposas, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo. Quando Saul recebeu a notícia que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de persegui-lo. Davi disse a Aquis: Se o Senhor concordar, designe para mim um lugar entre as aldeias rurais. Não me parece correto que eu, mero servo, esteja vivendo na cidade real. Aquis designou Ziclag. Foi assim que Ziclag veio a ser o que é hoje, cidade dos reis de Judá. Davi residiu 1 ano e 4 meses entre os filisteus. De vez em quando, Davi e seus homens atacavam os Gesuritas, os Gerzitas e os Amalequitas. Esses povos eram antigos habitantes da terra que se estende de Sur até o Egito. Quando Davi atacava uma região, não deixava ninguém vivo, nem homem, nem mulher, e levava tudo: ovelhas, bois, jumentos, camelos e roupas. Depois,
voltava para Aquis. Quando Aquis perguntava: "Quem você atacou hoje?", Davi respondia: Hoje foi o sul de Judá, ou o sul de Jerameel, ou o sul dos queneus. Ele nunca deixava um único sobrevivente, para que ninguém aparecesse em Gate e denunciasse Davi. Davi agiu assim durante todo o tempo em que viveu entre os filisteus. Aquis passou a confiar totalmente em Davi. Ele pensava: "Ele foi tão odiado pelo seu povo que permanecerá comigo para sempre." 1 Samuel, capítulo 28. Naquele tempo, os filisteus convocaram um exército para lutar contra Israel. Aquis disse a Davi: "Você e seus homens sairão à guerra com as minhas tropas." Davi respondeu: "Está bem, você mesmo verá o que eu sou capaz de fazer." Aquis disse: "Ótimo, você fará parte da minha guarda pessoal para sempre." Samuel já tinha morrido. Todo Israel tinha lamentado sua morte e o tinha sepultado em sua cidade natal, Ramá. Saul tinha eliminado da nação todos os que consultavam os espíritos dos mortos. Os filisteus convocaram suas tropas e acamparam em Sunem. Saul reuniu todo Israel e acampou em Gilboa. Mas quando Saul viu as tropas dos filisteus, tremeu de medo. Saul orou ao Eterno, mas Deus não respondeu, nem por sonhos, nem por sinais, nem por meio de algum profeta. Aflito, Saul deu ordens aos seus oficiais: "Procurem alguém que possa invocar os espíritos, para que eu me aconselhe com esses espíritos." Os oficiais disseram: "Há uma mulher em Endor." Saul disfarçou-se vestindo outra roupa, e na companhia de 2 homens foi à noite procurar a mulher. Ele pediu a ela: "Quero que você consulte para mim um espírito. Faça subir a pessoa de quem eu disser o nome." A mulher respondeu: "Espere um pouco. Você sabe que Saul eliminou da nação todos os que consultavam espíritos dos mortos. Você sabe que está me pondo numa situação que pode me levar à morte, não é?" Saul jurou solenemente: "Assim como vive o Eterno, você não será castigada por isso." A mulher respondeu: "Então, quem você quer que eu faça subir?" "Samuel. Faça subir Samuel." Quando a mulher viu Samuel, gritou para Saul: "Por que mentiu para mim? O Senhor é Saul!" O rei disse a ela: "Não tenha medo. O que você vê?" A mulher respondeu: "Estou vendo um espírito subindo da terra." Saul perguntou: "Com quem ele se parece?" Ela disse: "Com um velho que está subindo, vestido como sacerdote." Saul sabia que era Samuel. Ele se prostrou com o rosto em terra e adorou. Samuel disse a Saul: "Por que você me perturba fazendo-me subir?" Saul respondeu: "Porque estou profundamente perturbado. Os filisteus estão se preparando para me atacar, e Deus me abandonou. Ele não me responde mais, nem por meio de profeta, nem por sonhos. Por isso mandei chamá-lo para que me diga o que fazer." Samuel perguntou: "Mas por que você está perguntando isso para mim? O Eterno abandonou você e se tornou seu adversário. O Eterno fez exatamente o que já tinha dito por meu intermédio. Ele arrancou o reino de suas mãos e o entregou ao seu adversário. Já que você não obedeceu ao Eterno e se recusou a cumprir suas ordens com relação aos amalequitas, o Eterno está fazendo isso com você hoje. Pior ainda, o Eterno está entregando Israel junto com você nas mãos dos filisteus. Amanhã, você e seus filhos estarão comigo. O exército de Israel também será entregue nas mãos dos filisteus." No mesmo instante, Saul despencou no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Ele não tinha mais forças, pois não tinha comido nada o dia inteiro. A mulher,
Percebendo que ele estava em estado de choque, disse: Ouça, eu apenas fiz o que o senhor pediu. Arrisquei a minha vida cumprindo à risca as suas instruções. Agora o senhor deve seguir as minhas instruções. Coma alguma coisa. Isso dará forças para o senhor seguir seu caminho. Mas ele recusou. Não vou comer nada. Seus acompanhantes concordaram com a mulher e insistiram com ele. Saul finalmente cedeu e sentou-se na cama. A mulher se apressou, matou um bezerro gordo, pegou um pouco de farinha, amassou-a e assou alguns pães sem fermento. Ela serviu a Saul e sua comitiva. Depois de se satisfazerem, eles se levantaram e seguiram seu caminho, ainda naquela noite. 1 Samuel, capítulo 29. Os filisteus reuniram suas tropas em Afeque. Israel montou o acampamento perto da fonte de Jezreel. Enquanto os comandantes filisteus avançavam com seus regimentos e pelotões, Davi e seus homens iam à retaguarda com Aquis. Mas os oficiais filisteus se reuniram e disseram: O que esses hebreus estão fazendo aqui? Aquis respondeu aos oficiais: Vocês não reconhecem Davi, que era servo do rei Saul de Israel? Ele está comigo há muito tempo. Não tenho nenhuma reclamação dele desde que abandonou Saul. Os oficiais filisteus ficaram furiosos com Aquis e disseram: Mande-o de volta para o lugar de onde ele veio. Ele não vai sair à guerra conosco. Ele poderá mudar de lado no meio da batalha. Seria uma ótima oportunidade para ele resgatar a confiança do seu senhor à custa da cabeça dos nossos soldados. Não é esse o mesmo Davi que aclamavam cantando: Saul matou milhares, Davi dezenas de milhares? Assim Aquis mandou dizer a Davi: Assim como vive o Eterno, você tem sido um aliado merecedor de toda a confiança. Tem sido correto em tudo o que fez para mim. Não tenho nenhuma reclamação de sua conduta. Mas os comandantes não entendem assim. Por isso é melhor você voltar em paz. Não vale a pena aborrecer os comandantes filisteus. Davi perguntou: Mas o que foi que eu fiz? O senhor tem alguma reclamação contra mim desde que vim para cá? Por que não posso lutar contra os inimigos do meu senhor, o rei? Aquis respondeu: Concordo com você. Na minha opinião, você é boa gente. É como um anjo de Deus. Mas os comandantes filisteus estão irredutíveis. Disseram: ele não pode ir conosco para a guerra. Por isso, você e seus homens precisam ir embora. Assim que clarear o dia e puderem viajar, deixem o acampamento. Davi e seus homens se levantaram bem cedo, e ao clarear do dia, estavam a caminho de volta para a terra dos filisteus. Os filisteus foram para Jezreel. 1 Samuel, capítulo 30. 3 dias depois, Davi e seus homens chegaram de volta a Ziclag e viram que os amalequitas tinham atacado a cidade e o Neguebe. Ziclag tinha sido incendiada, e as mulheres, os jovens e os velhos tinham sido feitos prisioneiros. Não mataram ninguém, mas levaram o povo como se fosse um rebanho. Davi e seus homens encontraram a cidade destruída. Suas mulheres, seus filhos e filhas tinham sido levados prisioneiros. Davi e seus homens choraram incontrolavelmente, até esgotar suas forças. As 2 mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, também foram levadas prisioneiras com os demais. De repente, Davi percebeu que estava em apuros, pois os homens, ressentidos com a perda de suas mulheres, falavam em apedrejá-lo. Mas ele encontrou forças no Eterno, o seu Deus, e disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: Traga o colete sacerdotal, para que eu consulte o Eterno. Abiatar trouxe o colete a Davi. Davi orou ao Eterno: Devo perseguir os invasores? Irei alcançá-los? O Eterno respondeu: Persiga-os. Você os alcançará e conseguirá tomar de volta o que levaram. Davi saiu com seus 600 homens. Chegaram ao ribeiro de Besor e alguns deles resolveram ficar ali.
Davi e 400 homens iriam continuar a perseguição, mas 200 deles estavam cansados demais para atravessar o ribeiro. Por isso, não seguiram adiante. Alguns dos que atravessaram o Besor encontraram um egípcio no campo e o levaram a Davi. Eles deram comida ao homem e ele comeu. Também bebeu água. Deram-lhe um pedaço de bolo de figo e alguns bolinhos de passas, e ele começou a recuperar as forças, pois não tinha comido nem bebido nada durante 3 dias e 3 noites. Davi perguntou: "Quem é você? De onde você vem?" Ele respondeu: Sou egípcio, escravo de uma amalequita. Meu senhor me abandonou quando fiquei doente 3 dias atrás. Atacamos a região ao sul dos Queretitas de Judá e do território de Calebe. Também incendiamos Ziclag. Davi fez outra pergunta: "Você consegue nos levar até os invasores?" Ele respondeu: Se o senhor me prometer diante de Deus que não me matará nem me entregará meu senhor, eu os levarei diretamente a eles. Assim o homem guiou Davi até os invasores. Eles estavam espalhados por todo o acampamento, comendo, bebendo e comemorando o resultado do saque da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte. Lutou contra eles desde o amanhecer até a noite. Ninguém escapou, exceto 400 guerreiros, os mais jovens, que fugiram montados em camelos. Davi resgatou tudo o que os amalequitas tinham levado. Resgatou também suas 2 mulheres. Ninguém morreu e nada foi perdido. Jovens, velhos, filhos, filhas, bens ou qualquer outra coisa. Davi recuperou tudo. Eles ainda levaram as ovelhas e os bois que pertenciam aos amalequitas, e todos gritavam: Estes são os despojos de Davi! Davi fez o caminho de volta até os 200 homens que permaneceram no ribeiro de Besor, por estarem cansados demais para continuar com ele. Eles vieram ao encontro de Davi e seus homens. Quando Davi se aproximou, gritou para eles: Foi um sucesso! Mas os homens mal intencionados e perversos, que tinham acompanhado Davi, reclamaram: Quem não ajudou no ataque não vai ter sua parte nos despojos. Podem pegar de volta sua mulher e seus filhos, mas apenas isso. É só o que irão levar. Davi os interrompeu: Não é assim que se faz em família, meus irmãos. Não podemos agir assim com aquilo que o Eterno nos entregou. Deus nos protegeu. Ele nos entregou os homens que nos atacaram. Quem daria ouvidos a essa conversa? A parte dos que ficaram com a bagagem será a mesma dos que saíram para a batalha. Todos receberão partes iguais. Dali em diante, Davi estabeleceu essa regra em Israel, válida até hoje. Ao voltar a Ziclag, Davi mandou parte do despojo para os líderes de Judá, seus vizinhos, com o seguinte recado: Este é um presente do despojo dos inimigos do Eterno. Receberam presentes os líderes de Betel, de Ramote do Neguebe, de Jatir, de Aroer, de Zifmote, de Estemoa, de Racal, das cidades dos Jerameelitas, das cidades dos Queneus, de Ormá, de Corazã, de Atasse, de Hebron e de vários outros lugares que Davi e seus homens visitavam de tempos em tempos. 1 Samuel, capítulo 31. Os filisteus atacaram Israel, e os homens de Israel fugiram dos filisteus. Muitos caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus alcançaram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquizua, filhos de Saul. A batalha foi intensa em torno de Saul. Os arqueiros chegaram perto dele e o feriram gravemente. Por isso Saul disse ao seu escudeiro: Pegue sua espada e me mate, para que eu não seja morto nas mãos desses pagãos profanos e seja humilhado por eles. Mas seu escudeiro não teve coragem de matar o rei. Então o próprio Saul se jogou sobre a sua espada. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, também se jogou sobre a própria espada e morreu. Assim Saul, seus 3 filhos e seu escudeiro, os mais próximos dele,
morreram naquele dia. Quando os israelitas que estavam no vale do outro lado e os que estavam do outro lado do Jordão perceberam que o exército fugia e que Saul e seus filhos tinham morrido, abandonaram suas cidades e fugiram para se salvar. Os filisteus entraram e ocuparam as cidades. No dia seguinte, quando os filisteus vieram saquear os mortos, encontraram Saul e seus 3 filhos mortos no monte Gilboa. Eles cortaram a cabeça de Saul e tiraram sua armadura. Em seguida, espalharam a notícia por todo o território dos filisteus, nos santuários dos seus ídolos e entre todo o povo. Eles exibiram a armadura de Saul no santuário de Astarote e penduraram seu corpo no muro de Bet-Sean. Os moradores de Jabes de Gileade ouviram o que os filisteus fizeram a Saul, e alguns homens corajosos dentre eles partiram para a ação. Viajaram a noite toda, resgataram o corpo de Saul e de seus 3 filhos do muro de Bet-Sean e os levaram de volta para Jabes, onde os queimaram. Depois enterraram os ossos debaixo de uma tamareira ali mesmo na cidade e guardaram luto com jejum durante 7 dias.